evolutivas. Então, em 1871, Darwin publicou o livro A Origem do Homem, no qual defendeu publicamente não que o homem fosse descendente direto do macaco, mas que ambos tinham um ancestral em comum, talvez até uma espécie de símio primitivo, e que todas as características humanas evoluíram numa sequência de passos graduais. Aqui Darwin procurou mostrar que até a inteligência humana é fruto da seleção natural. E como ela teria surgido? Bem, de acordo com Darwin, ela era fruto de mudanças no estilo de vida. Os ancestrais comuns do ser humano e do macaco habitavam em árvores, mas gradualmente se mudaram para o chão. Andar sobre dois pés liberava suas mãos para manipular objetos e, posteriormente, fazer ferramentas. Este foi o ponto de partida para a inteligência por seleção natural. Contrário, porém, a este insight, sabe-se hoje que a linguagem humana só pode ser derivada de aprendizado. Ela nunca surge espontaneamente, logo é uma potencialidade racional, não uma qualidade instintiva, como um latido de um cachorro ou o grunhido de um porco, que não demandam aprendizado. E sendo assim, a pergunta óbvia que se faz ao evolucionismo é: se a linguagem só surge por aprendizado, como o suposto ser humano primitivo aprendeu a falar? Quem lhe ensinou a linguagem? Explicar a origem da fala e da comunicação verbal nesta teoria é realmente um desafio. E tem mais. Embora seja verdade que certos grupos de animais atacam os mais velhos ou matam os filhotes, também é verdadeiro o instinto materno de preservação de filhotes e o cuidado que alguns animais demonstram com outros companheiros que estão feridos ou impossibilitados de sobreviver por conta própria. Se a sobrevivência do mais apto fosse uma regra áurea do mundo animal, muitas raças mais simples já teriam desaparecido. Mas a solidariedade parece contrariar esse princípio básico do evolucionismo darwinista. Como explicar, com base na seleção natural, uma tigresa do zoológico da Califórnia que resolveu adotar um filhote de porco? Ou este bulldog que salvou e criou um cordeiro que estava machucado? Ou ainda esta cadela de caça que encontrou e adotou um filhote de jaguatirica numa mata a 500 quilômetros de São Paulo? Um outro problema com o qual esbarra o pressuposto evolucionista de Darwin é a falta de fósseis que corroborem com sua teoria. Afinal, se houve um ancestral comum entre o homem e os macacos, ou se o Homo sapiens surge mesmo por um processo de etapas evolutivas, onde estão os fósseis de transição? Bem, vamos voltar um pouco na história da teoria da evolução. O primeiro fóssil de um ancestral supostamente humano foi descoberto em 1856, 3 anos depois de Darwin publicar A Origem das Espécies. Trabalhadores de uma pedreira no Vale do Neander, perto de Düsseldorf, na Alemanha, acharam numa caverna um esqueleto que parecia humano, mas era muito diferente. Os ossos das pernas eram curvos e os dos braços sugeriam uma estrutura muscular muito forte. O crânio era achatado e seu tamanho sugeria um crânio de um homem adulto, com cerca de 1.400 centímetros cúbicos. Acima das órbitas oculares, porém no lugar onde ficariam as sobrancelhas, havia uma saliência muito grande que nada tinha de humana. O homem de Neandertal, como o fóssil foi batizado, foi considerado o elo perdido entre os símios e os humanos, e réplicas de como eles seriam foram espalhadas por museus de todo o mundo. Em 1891, porém, foi encontrado na ilha de Java, na Indonésia, restos fósseis de um ser bem mais primitivo, com um cérebro de apenas 860 centímetros cúbicos. O homem de Java, como foi chamado, era o Pithecanthropus erectus e hoje é identificado como o Homo erectus, uma espécie anterior ao homem de Neandertal. Em 1924, as origens humanas recuaram ainda mais com a descoberta do Australopithecus africanus, literalmente macaco do sul da África, o primeiro ser intermediário entre o gênero Homo e os ancestrais símios, encontrado em uma caverna de calcário na África do Sul. Ele tinha o crânio de um macaco, mas mandíbulas e dentes mais parecidos com os dos humanos, e o mais importante, era bípede. O grande problema é que, embora esses exemplares históricos ainda sejam usados por muitos como evidência do evolucionismo, o tempo mostrou que se tratava de falsas pistas. O homem de Neandertal, para começo de conversa, já não é mais considerado um ancestral dos seres humanos. Aliás, os próprios evolucionistas assim chegaram à conclusão. Ele seria apenas um parente distante.
Segundo estudos feitos por uma junta de cientistas alemães, americanos e franceses, a partir do DNA mitocondrial, os fósseis encontrados na Bélgica descartam a ideia de que os neandertais pertenceriam de fato à linhagem humana. E o curioso é que era esta uma das principais evidências apresentadas a favor do evolucionismo. Quanto ao exemplar encontrado na ilha de Java, o seu descobridor foi o explorador holandês Eugène de Bois, e tudo o que ele encontrou foram uma caixa craniana occipital e um fêmur e um dente molar, todos em lugares completamente diferentes. Gratuitamente, ele supôs que pertenceriam ao mesmo ser. Como o crânio era símil e o fêmur humano, supôs ser um macaco que andava em pé. Nasceu assim o Pithecanthropus erectus. O estranho é que Eugène de Bois não permitia mais ninguém examinar os fósseis. Somente 35 anos depois, o Dr. Herdlicka, do Instituto Smithsoniano, foi examinar o achado e se espantou com a pobreza das evidências. O achado foi então desconsiderado no mundo acadêmico. No início do século XX, estes 3 geólogos, sendo o do centro famoso Charles Dawson, encontraram no sul da Inglaterra o que seria um crânio humano perto de um maxilar semelhante ao de um macaco. A sua descoberta ficou famosa e foi batizada de o Homem de Piltdown. Um segundo crânio encontrado na mesma região pelo professor Arthur Smith Woodward confirmou aparentemente a tese da primeira descoberta e convenceu a maioria dos pesquisadores de que o Homem de Piltdown, então chamado Eanthropus dawsoni, era o tão sonhado elo perdido e que o mesmo tinha pelo menos meio milhão de anos. Testes, porém, feitos a partir de 1950, mostraram que o crânio, datado em centenas de milhares de anos, era, na verdade, o crânio de um homem moderno. E o maxilar nada tinha a ver com o crânio. Era apenas a mandíbula de um macaco e esta era tão velha quanto o ano de sua descoberta. Tudo não passava de uma trapaça. Muitos também foram levados a crer que os embriões de seres humanos e de animais passavam por vários estágios evolutivos, recapitulando o próprio processo da evolução. Para evidenciar o seu parentesco, dispuseram-se fotos que aparentemente comprovariam que embriões de seres humanos, galinhas, peixes e macacos eram de fato muito similares. Esta ideia, então classificada como lei biogenética, foi cunhada por volta de 1860 pelo médico alemão Ernest Haeckel, um dos principais aliados de Darwin, juntamente com Huxley. Ele dizia que a ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, a recapitulação embriológica. A sua tese era de que um organismo em estado embrionário recapitularia os traços evolutivos da natureza e se pareceria tremendamente com outro, evidenciando assim a sua origem comum. Uma vez que Haeckel também era versado artista, veja aqui o quadro que ele mesmo desenhou e apresentava em seus debates contra o criacionismo. Note como os embriões de um ser humano se parecem com os de um porco, de um peixe, de uma salamandra e de outros animais que perfazem o desenho. O argumento evolucionista era quase irretorquível, não fosse um pequeno detalhe. Tudo, novamente, não passava de uma fraude. Quem descobriu inicialmente a farsa foi o Dr. Hittmeyer, professor de Zoologia e Anatomia Comparada da Universidade de Basileia, em 1868. Ele e outro cientista de Leipzig, o Dr. Wilhelm, mostraram que os desenhos de Haeckel foram uma modificação fraudulenta de outros originais. Uma das grandes incógnitas do evolucionismo moderno está no fato de que, mesmo sendo hoje largamente reconhecido que os desenhos de Haeckel foram fraudados, o seu esquema continua sendo ensinado em livros de biologia estudados em todo o mundo. Eu tenho aqui algo para mostrar a você. Trata-se da réplica de um fóssil que por anos serviu de argumento ao evolucionismo. É o Archaeopteryx, mas nesse caso não se trata de uma fraude e sim de uma má compreensão dos fatos. É que ele tinha garras nas asas, dentes no bico e cauda acima do normal, além de ser coberto de penas. Julgavam, com base nisto, que seria um réptil de asas, logo um legítimo exemplar de um elo perdido, isto é, de um ser que seria meio réptil, meio ave.
Na época em que o fóssil apareceu, evolucionistas argumentavam que ele era o elo perdido e criacionistas contra-argumentavam que os avestruzes até hoje também possuem garras nas asas e os gansos dentes no bico e nem por isso deixavam de ser apenas aves. O problema é que quando encontraram os primeiros fósseis do Archaeopteryx em 1850, esses estavam bastante incompletos. Devido à semelhança de seus ossos com os desse dinossauro chamado Compsognathus, confundiram-no com um suposto lagarto emplumado, que hoje estaria extinto. Numa segunda tentativa, classificaram-no como sendo um Pterodactylus, mas isto também estava errado. Hoje, sabe-se finalmente que se tratava apenas de uma ave e nada mais. Mas um engano pior do que este aconteceu em 1922 e envolveu nada mais, nada menos que o respeitadíssimo paleontólogo Dr. Henry Fairfield Osborn, que aqui aparece junto a 2 outros cientistas no escritório do Museu de História Natural de Nova York. É que o Dr. Osborn recebeu naquela data um dente fóssil que foi encontrado nos depósitos do Pleoceno no estado do Nebraska. Osborn era, na época, o diretor do Museu Americano de História Natural e, encantado, proclamou que o dente possuía características do homem e do chimpanzé, portanto seria um ancestral comum a ambos. Vários cientistas de renome apoiaram o paleontólogo que chegou a publicar no Jornal de Notícias Ilustradas de Londres o desenho de como seria o dono do dente e a sua fêmea, então tecnicamente chamados de Hesperopithecus. Este dente suscitou debates e num deles o mesmo foi mostrado como sendo uma prova cabal e irrefutável da ascendência animal do homem. O problema é que em 1927 outras partes do esqueleto foram encontradas e descobriu-se que o dente era de um porco. Hoje, o mesmo museu mostra orgulhosamente a reconstrução em resina de Lucy, uma Australopithecus que, segundo supõe-se, seria a verdadeira ancestral da raça humana. Mas seu esqueleto também está fragmentado e já existem vozes como a do antropólogo Michel Cremo, autor do livro Hidden History of the Human Race, A História Secreta da Raça Humana, que discordam da interpretação de Lucy como legítima ancestral humana. Bem, para quem sabe ler, um pingo é letra. Esperamos que estes exemplos o levem a uma visão mais crítica daquilo que comumente se diz. E, aliás, é por estas e outras razões que muitos acadêmicos de renome ainda preferem a velha máxima bíblica sobre as origens. Aquela que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A certeza de que temos um Criador que nos ama e que dá um sentido à história ainda é e sempre será a melhor das alternativas quanto à origem e o futuro da humanidade. Chegamos ao final do programa e se você ainda não chegou a uma conclusão sobre aceitar a evolução, aceitar a criação, quero oferecer para você essa revista, é a revista Princípios. E aqui aparece, entre outras coisas, a ciência dos princípios. Existe um capítulo dedicado justamente a este pensamento. Um dos capítulos diz assim, tem uma pergunta, ciência e Deus combina? E aqui aparecem diversos pensadores, entre eles Louis Pasteur, Leonardo da Vinci, Copérnico, Isaac Newton e tantos outros mais, o seu pensamento sobre esses assuntos. Também traz aqui o pensamento de Darwin, obviamente, e o pensamento criacionista. Eu quero oferecer essa revista para você, a revista Princípios, totalmente de graça. Você tem apenas que mandar um e-mail para mim. O e-mail é evidencias@novotempo.org.br. Coloque o seu nome, seu endereço postal, para que a gente envie para você totalmente de graça essa revista, a revista Princípios. Quem sabe você, ao lê-la, vai tomar a sua decisão. Próxima semana a gente volta com mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.